Pode deixar carregando as coisas. A gente já pediu pro pessoal trazer café e hoje promete. Começando mais um episódio do nosso Evento Resenha. Eu sou Daniel Dottori. Ao meu lado está ele, que não está se formando ainda em filosofia, mas a gente fala disso em outro episódio. André Nicolau. Que alegria, Danizinho! Vamos para mais uma sequência. Esse é o primeiro episódio de uma sequência maravilhosa. Esse ano a gente tá meio preguiçoso. Não, ou tá com muito trabalho. Graças a Deus a gente não é o mundo de eventos bombando, então a gente junta alguns dias e grava profissionais faixa preta do mercado. E lembrando que na técnica está sempre ele que eu ia chamar agora, porque olha aí, e olha como ele tá. Ele tá longe, hoje ele tá direto de uma estação espacial. Tem um motivo para esses efeitos especiais no nosso conteúdo. Conta por quê. Porque a gente tá com duas pessoas gigantes de conteúdo hoje. Até para isso a gente tá deixando esse efeito pra gente ver como é importante alguém de conteúdo, alguém zelar pelo conteúdo. E a gente vai entender o que faz uma pessoa de conteúdo, qual é o nome, os principais pepinos. Em eventos, você não vê que dá pau em vídeo, o PPT que não chega. Muito. São uma das coisas mais importantes. Estamos aqui com Tati Velasque e Mari Lopes para conversar. Bem-vindas. Obrigado, vocês vieram juntas aqui. Pra gente nem sabíamos, né? Foi uma surpresa. A gente nada! Não, você não fez isso? Eu falei que ia ter mais alguém, mas aí eu deixei esse conteúdo pra ser revelado na hora, entendeu? Foi ótimo. A gente brinca que quando uma tá, a outra não tá, ou tá de outro lado, né? Então, um tá no evento, outra tá na agência. Então, tá as duas assim juntas é muito difícil. Se vocês estão aqui, quer dizer que tem houses por Brasil dando problema nesse momento. Desculpa aí, galera. Trouxe as duas, deixamos alguém na mão. Bem-vindas, né? A gente começa pedindo para se apresentar um pouquinho, como que vocês preferem ser chamadas e como foram parar no mundo de eventos. Geralmente é o nosso comecinho. Se tiver algum slide que explica isso tudo. Sem slide. Sem slide. Solta o PPT pra gente, por favor. 16:9, pelo amor de Deus, hein? Brincadeira. Bom, eu comecei no mundo de eventos meio que no meio da pandemia mesmo. Eu vim de uma produtora de audiovisual, então eu trabalhei durante 12 anos CLT numa produtora, e ali eu tive base de conhecimento de uma produção desde o atendimento, desde quando o cliente entra dentro da produtora e até a entrega final. E aí veio pandemia, bagunçou com tudo, a produtora onde eu estava, ela meio que migrou para uma parte mais de marketing digital, que não era uma parte que estava alinhada com o que eu gostava, porque eu gostava da questão da produção, de estar ali no meio e tal. E aí veio pandemia, começaram as lives, e aí eu entrei meio que no meio das lives por indicação de agências, de muitos contatos que eu já tinha, e meio que fui mergulhando nisso, e aí eu consegui trazer muito da base que eu tenho de produção de conteúdo para dentro do evento. Fui estudar, fui atrás também, fiz cursos, comecei a migrar um pouquinho para a direção artística, e tudo isso foi através de oportunidades que veio de pessoas que chegaram para mim um dia e falaram: Tati, eu quero que você faça a direção do meu evento. Eu falei assim: não, mas calma, eu não faço direção. E o cliente falou assim: não, mas eu confio em você e eu não quero outra pessoa para fazer minha direção, quero você. E aí eu fui entendendo que ali poderia ser um caminho para onde eu iria também, e fui atrás e comecei fiz esse primeiro cliente. Falei, bom, se ele confia... Fui no meu time, que eu já tinha algumas pessoas que eu conhecia, roteiristas, algumas pessoas que já trabalhavam comigo antes. E aí eu falei pra eles: olha, apareceu essa oportunidade, bora. E aí todo mundo falou a mesma coisa: Tati, mas eu nunca fiz. Eu falei: eu também não. Vamos junto e a gente vai fazer junto. Eu confio em vocês, sei que vocês entregam. E aí foi. E deu super certo, e aí essa live deu certo, e aí virou um projeto recorrente, aí a gente foi indo para o híbrido, e aí foi aparecendo outros clientes, e aí eu fui fazendo contato com agências, e aí veio migrando muito a questão da parte de produtora de conteúdo, mesmo gerente de conteúdo. Todos os clientes usam vários nomes para essa função. Isso, né? já vai ser a próxima pergunta, cara. Expliquem os nomes, os termos da profissão. Nomes, né? Agora fala um pouquinho, eu cheguei até aqui. Bom, obrigada pelo convite, adorei. Assistindo uns aqui, tava vendo do China. O China é um grande amigo de perrengue de evento, né?
Mas eu caí no evento meio de balão, assim, né? Eu vinha de publicidade, trabalhei 7, 8 anos em 2 filmes com atendimento de pós-produção. Então, eu venho de edição, né? Eu comecei como editora nessa vida do audiovisual. Aí depois caí, assim, para atendimento. Falei, cara, você atendimento? Bom, caí de atendimento lá, mas migrei para dentro do próprio atendimento, criaram uma vaga lá para ser de atendimento de pós-produção. Então, aprovou offline, eu entrava e tal. Fiquei 7 anos lá. Saí nesses meus 6 meses que eu fui dar uma respirada, uma amiga minha comentou, pô, vem fazer proteção de conteúdo aqui na agência. Eu falei, bom, ela sabe o que eu faço. Se ela tá me chamando é porque deve ser algo que eu faço, né? E aí caí lá na primeira agência, lá com a turma da Rock, e ali eu entendi, eu falei, cara, tem uma coisa aqui que eu nem sabia que tinha essa demanda de evento, né? E é fato, se tem uma tela, tem que ter um conteúdo, né? E isso que você falou é muito bacana, que a gente que está ali, eu estou apresentando, o André dirigindo e tal, muitas vezes a gente fica desesperado, porque chegam as pessoas, principalmente para você, né? Em cima da hora, com o computador, com material ali, e fala assim, tá aqui o meu conteúdo. E você olha, tá aquela coisa medonha. Horripilante. Como é isso para vocês? Quando chega um material que tá um horror, você pode na hora chegar e falar assim, cara, esse material tá um horror, você devia ter vergonha. Você tem jogo de cintura, né? Nesse meio tempo, assim, a gente acaba tendo louco, jogo obrigado. de Olha cintura. só esse livro. Obrigada. Isso aqui é @LopesFX, hein? Obrigado, Obrigado. Lopes, FX Arrasa. Saúde. Saúde. É café. Tá bom. Mas aí cai nesse mundo de evento, né? E ali, pra mim, eu descobri um outro leque de possibilidades, né? Não sabia nada de edição artística, nada de como fazer um evento. Eu lembro o primeiro evento que eu tava, que alguém falou, porque o A e B. Eu falei, o que é A e B, né? Quem eu falei, é o A e B? Eu falei, o que é A e B? Depois eu fui uma menina que era mais próxima, não conhecia ninguém da agência. Que é isso? Quer ir pra fazer logo, eu não vou falar o nome do evento, mas depois a gente fala, vai lembrar que a gente fez um também na Bahia, desse evento. Acho que foi o primeiro que a gente fez junto. E aí que eu fui descobrir que a IB era para ver onde você ia comer no evento, né? Quem é a pessoa que vai te falar do seu lanche e afins, né? Então eu fiquei muito amarradona logo na primeira vez e também de sair daquela coisa fechada do formato do audiovisual de publicidade, né? Imagina, nem tinha esses monte de tela, foi 2017 isso, então não tinha essas coisas do Instagram. Eu lembro que na época tinha o Center Cut que mudou e que todo mundo ficou doido, que tinha que estar com os letterings ali dentro, fita que voltava, era fita ainda, né? Era beta, depois a Edstream subia os materiais, mas o evento me pegou de jeito porque cada evento é uma coisa, né? Você se sente um pouco intérprete, assim, de linguagens? Porque porque eu vejo muito isso, assim, falo, cara, muito. precisa falar com quem vai fazer, ou seja, tem um técnico lá, que vai fazer o layout, aí tem o cliente, isso são linguagens diferentes, a house é uma linguagem, conta um pouco como que vocês veem essas complementando, muitas porque o cliente chega falando Torre uma de Babel. determinada coisa que ele não tem noção de como tem que chegar Exato, na ponta ali, Eu né? acho que a principal função da produtora de conteúdo é traduzir o que o cliente quer para às vezes a produtora de vídeo que está aqui e fazer essa ponte entre a agência, porque muitas pessoas que estão ali dentro da agência não manjam nada de vídeo. Nada. Eles estão ligados no AIB, eles precisam de logística, Eles precisam montar um stand, montar uma plenária, montar um cenário. criar monstro. logo, criar toda a identidade visual. Então, eles não entendem. Então, o maior problema ali é que a agência, o cliente fala assim pra agência, eu quero isso. A agência acha que é só falar assim, pegar do cliente e falar assim pra produtora de vídeo, o cliente quer isso. E não é. Porque muitas vezes o cliente quer, ele não sabe nem falar o que ele quer. Então, acho que a nossa maior função semana passada, é traduzir o que o cliente quer e falar, não, pera, essas informações, tá bom. Tá, então é isso. Então ele precisa de um vídeo de tantos minutos, que precisa disso, e aí você vai... Mas daria para fazer uma linha cronológica, assim, pra gente? mas Meio ninguém didática? respeita. Não, mas agora para didática. Assim, do bom Cronológico, você diz o quê? nível, assim, Qual é o passo a passo? Dia 1, o cliente quer fazer um E evento. quantos dias precisa para entregar com tranquilidade? Nem tanto de dias, assim, mas, vem, sei lá, a especificação do painel em termos de proporções, e aí vem os PPTs, como que funcionaria no mundo legal, Ideal. minimamente, não precisa nem ser ideal, minimamente razoável. Se alguém fosse escutar até vocês para conteúdo, fazer do jeito certo, até sair, como vamos dizer seria? assim, o diretor lá da Coca-Cola quer ver o novo refrigerante na tela, até aparecer na tela. Quais são os processos que vocês conseguem meio que jogar aí? Roteirizar, primeiro.
escolhe a locução que você vai querer, porque não adianta falar, não, mas tá aqui as imagens. Mas você nem escolheu o locutor pra gente Isso gravar falando a de locução, vídeo. falando de Mas vídeo. às vezes vocês se metem com o PPT, muito. Ah, sim, PPT E isso é também uma coisa que é também empurra nossa, agora muito mais do que antes, né? Pelo É. menos pra mim, a quantidade que a gente... pelo menos pra mim, eu acho muito engraçado a confiança que as pessoas me dão no PPT. Quando eu pego muito PPT, eu falo, cara, eu sou de vídeo, mas tá bom, isso daqui vai dar certo. É que o PPT é um também. frame do vídeo. Exato. Meu Deus. Tô tentando. Meu Deus. Não, é que aí hoje a gente generaliza o conteúdo. Então, né? mas O aí eu já PPT vou uma entrou no pergunta meio. sincera minha. Por exemplo, quando eu digo assim, às vezes eu vejo um projeto cheio de coisa e falo, gente, precisa de alguém de conteúdo. É justo imaginar que uma mesma pessoa vai fazer a gestão de conteúdo de vídeo e PPT? Ou eu já tô viajando aí, já tô eu vou errando Não, feio? eu acho que tem que ter uma pessoa parceira muito simples. Não tem como a gente não falar do Chino, né? Que ele tá no processo como um todo e tá junto com o roteirista. Que tudo tá se conversando ali, né? Então, muitas vezes o cara, né, o CEO, enfim, a pessoa que vai falar, ele já sabe a ideia, vem com aquele PPT horroroso dele. Pra deixar bonito. Né? E virar algo ali O pro China evento. veio aqui e falou que Beautificação. beautificação. É. Mas ali tudo se conversa. Então, às vezes, o que eles pecam muitas vezes, eles deixam muito em cima, né? Não, mas já tá pronto. Não tá. Não tá. Você tá cheio de dado ali, tá cheio de foto e tal, mas não tá da forma como tá no formato do evento. Né? Que geralmente o que fica sempre pro final ali, onde a corda aperta, é justamente no PPT. Porque o vídeo muitas vezes já tá produzido. Vídeo, a vinheta de subida de palco é super rápido de fazer. Nunca vou falar mais disso, né? Nesse momento. Não mas é tão rápido, não é tão tranquilo rápido. quando você Menos tá de vendo, um né? ano, menos de um ano, comparado com o tempo da história do Você já tem planeta. a base, tem o template, né? Mas eu acho que os PPTs, ultimamente, têm sido as últimas coisas a ficarem prontas. Está no limite do limite do limite. Mas eu tenho Né? visto também, eu acho que nesse tempo que eu tô, o que eu percebo é que o evento ele tá sempre em evolução, né? Uhum. Sempre evolui. A cada evento que você vai, a cada cliente novo que eu vou, ou a cada agência nova que eu tô, eu consigo identificar uma evolução de alguma coisa que eles fazem ali que eu não fazia no anterior. Acho que a questão do PPT... Eu já fiz eventos, sei lá em 2018, que eu fazia pela produtora, que a gente só produzia os conteúdos, a gente fazia eventos que o evento inteiro, do início ao fim, era vídeo. Não existia PPT no meio do vídeo. Se existisse, era coisa muito pontual, que era o diretor que chegava com o seu computador, com o seu PPT, que foi ele que criou, e passava ali. Mas o evento em si, ele era 90% vídeo. Hoje... eu vejo que hoje a gente caminha para um lado muito diferente. Hoje eu vejo uma evolução, a gente tem um China no evento. Antigamente a gente não tinha um cara ou uma empresa que estava ali só para fazer PPT. Não, era isso. Cada um chegava com o seu, sem padronização nenhuma, fonte tudo desconfigurada, e era daquele jeito, porque Nossa, fonte, né? o PPT era dali. Então, eu vejo muita evolução. Hoje... pô, eu adoro chegar num evento e você ter os nossos PPTzeiros lá do nosso Infografistas, lado. né? A gente chama de PPTzeiros. Mas faz né? diferença, porque aí o Muita. conteúdo audiovisual que vocês criam tem que dialogar também com esse conteúdo Sim. que está ali para que o evento seja uma experiência como um todo muito melhor, né? Por isso, de repente, vocês estão atuando, abraçando essas duas hoje frentes aí. eu acho que é justo. Você perguntou, você acha que é justo? Hoje eu acho que sim, porque é acompanhar a evolução do evento. O evento tá evoluindo para esse lado. Então, acho que a gente tem que acompanhar essa evolução. Assim como não somos nós que produzimos o vídeo, mas quando conduzimos ali o vídeo, o PPT é a mesma coisa. A gente tem uma pessoa ali responsável para fazer isso e a gente faz a condução disso, que acaba meio que sendo... pra mim, pelo menos, até mais fácil do que você conduzir a produção falou do um vídeo, treco que você tem que- várias É. ramificações. Que me pegou, eu né? queria devolver para vocês opiniões assim particulares, que é sobre a evolução do evento, né? Eu já me questionei isso, porque às vezes eu tinha, em alguns momentos da vida, a sensação de que sim, estavam evoluindo, só que aí acontecem umas coisas e falo, mas gente, a gente já passou tantas vezes por isso, e aí tá repetindo os mesmos problemas, ou tem a sensação de estar evoluindo, né? Aí eu, conversando com um amigo, ele falou assim, não, mas é assim, dentro do próprio cliente, ele vai evoluindo, porque aquela equipe do cliente, lá, aquele analista de marketing, junto com aquele diretor, já passaram o pepino, aí eles viram com melhor, só que daqui a pouco há substituição na área, e aí ou troca de cargo, ou a pessoa se aposenta, e aí há uma evolução, e é por isso que a gente meio que gira, sobe um pouquinho, mas vai girando para baixo, subindo,
E aí eu falei, cara, muito boa a explicação, assim, o que vocês acham? Assim, há uma evolução geral do mercado, porque vocês estão em vários clientes, vocês sentem melhorando no sentido de entendimento do cliente e qualidade, e vamos até chamar de profissionalismo durante os processos? Ou... Acho que tem tido uma diferença. Não tem como a gente não comparar um evento de 2018 para 2025, né? Acho que a tecnologia ajuda bastante. Acho que as pessoas... Tá vindo uma nova geração que às vezes peca com algumas... que eu sei do que eu tô falando, mas ao mesmo tempo, às vezes, você consegue sentar e explicar, é assim que tem que ser, assim que... Por que é desse jeito que é mais fácil desse modo, né? É inevitável a gente estar com uma geração nova de clientes recentes, assim, eu tenho visto assim esse ano mesmo. Peguei uma molecada, mas... De clientes, tá falando. Mas é uma molecada que escuta, sabe? Às vezes. Mas escuta, não é sempre. Mas é inevitável a gente ter essa mudança dentro de uma empresa. Vai pegar uma pessoa que fez o primeiro evento lá, em outubro de 75, né? Mas eu acho que é a troca mesmo. Todo mundo está no mercado. Você vê seu concorrente fazendo o evento semana passada, você vai querer fazer igual, muito melhor. Então, eu acho que o acesso também tem muito videocase do que foi o evento. Parece que você não sabe exatamente como foi, você vê como é que foi a carinha daquele evento. Muito bom ponto, que é uma coisa que hoje tem todos, né? Um after movie, né? Um videocase. E no mesmo dia, aí que eu fico louca também. Mas, real time, por esse favor. talvez seja uma grande mudança de paradigma, porque que tá evoluindo tanto e tão rápido, que nem vocês trazem, Mas né? essa questão de, que nem você está falando da entrega ali, né? Em tempo real, eu acho que e isso é uma coisa também que eu vejo de evolução dentro do evento, né? E eu faço essa parte também de produção de conteúdo, de captação de evento para VT de melhores momentos. E eu vejo que quanto mais sugestões eu trago para dentro do corporativo, eles sempre aceitam. Eu tento sempre nesse tempo também fazer festivais. Eu gosto muito de fazer festival, essas coisas mais diferentes, mas que saia do corporativo para entender como essa galera tá se comunicando lá dentro e como que eu consigo pegar essa comunicação que tá rolando aqui e trazer para dentro do evento. E é legal que todos os clientes, eles aceitam isso, porque é uma coisa que você pega um vídeo, sei lá, eu fiz um festival, produzi para Doritos um vídeo com uma equipe local em tempo real, você mostra esse vídeo pro cliente que tá ali fazendo um evento de boticário, ele olha aquilo e fala: cara, é lógico que eu quero isso com a minha marca, focado na minha marca. Então, acho que eles estão abertos a isso também. E aí, provavelmente, o cliente que está dentro, aqui hoje, trabalhando aqui dentro dessa marca, ele saiu e foi para outra empresa, ele vai levar isso que ele aprendeu aqui. Né? E o que mais pedem, assim? Eu entendi super que vocês chegam com propostas, quando é uma linguagem mais contemporânea, mais moderna, eles falam, não, vamos fazer, eu quero fazer, que eu não fiz, todo mundo está fazendo e tal. Mas o que mais pedem para vocês, como se fosse algo, eu quero fazer isso daqui, você sabe que aquilo já não está mais tão legal e tal. Pra mim, eu posso só falar? Porque tem uma coisa que me incomoda. Você pegou no ponto ali. Pegou ali, assim, no âmago dela. Clima, a luz baixou. Baixou, pesou. Olha, tá dando coisa ali, ó. Chuviscou. Até voltou. Tati, você vai falar mesmo? Vou. Depois dos comerciais. Agora, nossos patrocinadores. Não, é sério. O que mais me incomoda quando o cliente chega e fala assim: nossa, eu vi um painel de LED assim, ó, de 100 metros por 2. Ele fala: não, pelo amor de Deus. Linguiça, não. Que é que nem aquela artezinha do Instagram agora. Isso, lá, ou qualquer formato de painel de LED que quando você vai pensar na produção de conteúdo, você fala, cara, não vai funcionar. Você vai ter 80% do seu evento hoje com PPT. A não ser que você seja muito disruptivo. Coisa que você não é, cliente. Não é, exato. Coisa que você vê em festival. Você já vê em festival. Falei, Tu não é o DJzão, tu não é o artistão, tu vende esses bagulho aí, tem 100 anos. Ai, quero morrer, chegar em evento e ter um painel de LED que você fala, cara, como que eu vou trabalhar com... Tudo bem ser grande, ser... mas a dimensão, a proporção. A proporção dele, às vezes é um na frente do outro e quebra e vai, e ele quer que converse o painel inteiro, e você entende que se você for captar uma história, que é o que eles mais têm, histórias de trazer histórias de vida, de funcionários e tal,
você joga ali, são planos, corta a pessoa no meio, e aí acaba com todo o conteúdo Quer ser que você disruptivo, produziu. não sabe aprovar o disruptivo. Exato. Depois. Tem que ter coerência, né? Não, e aí o entre planejamento. a necessidade, o que você falaram do comecinho, o roteiro, né? É. Tem que Não, e ter o planejamento para funcionar isso é muito caos. maior, né? Você pode até ter uma tela fora de um formato padrão, mas você já tem que vir trabalhando isso com muita antecedência. Aí é o tendão de Aquiles, porque você pode até produzir daquela forma, mas a aprovação nunca vai ser igual o que você vai estar vendo na hora. Como é que você vai aprovar? Às vezes pegam uns abençoados, videomakers, os caras de motion, que eles montam para aprovação um mapa de LED. E ele aplica dentro desse mapinha para a gente conseguir aprovar. Porque você não vai ter pronto aquela plenária ali para você ir aprovando. É isso, um videozinho tá aqui, outro aqui, outro aqui, tá, como é que a gente vai ver todo mundo junto? O abençoado, o menino do motion, a menina do motion, tem várias meninas boas fazendo, faz a máscara toda para fazer a aplicação do conteúdo. Mas aí o tempo que você precisa para elaboração e entrega disso é muito maior. E qualquer ajustezinho, porque isso, você vai endereçar a parada, que você não tem como aprovar antes de outra forma. E tá comum mesmo, né, esses pedidos de LED quebrado, né? É bonito, quando tá bem feito, é bonito. Ele é lindo, pronto. Quando você vai no evento aí, teve toda aquela pré, né? O cliente, né? Não vai funcionar. Tá lá, ligou, pôs uns primeiros segundos. Entendi agora. Porque é difícil, quer ser diferente, quer ser disruptivo, você não vai ter essa visão que a gente tem de entender como é que vão se encaixar as coisas, que nem fazer evento com domo. Domo, né? 360, lindo, né? A pré, como é que você vai aprovar se você não tem o domo montado? Exato. Você tem que simular tudo isso, né? E como é que você vai fazer a pessoa entender não vai ter a sensação ali, a sensação, você nunca vai ter a mesma sensação. E ela tem que entender que ela E aí não vai poder você vai mexer em ter que nenhum ver conteúdo. no universo depois. E aí 2D, a aprovação algo é infinitamente mais difícil, insano, porque insano. o cliente não entende. A gente consegue visualizar, entendi, tá bom, tá aqui, porque lá na hora vai funcionar. O cliente não, ele vai vir sempre como uma alteração. Não, gente, mas isso tá errado. Isso não, mas é E principalmente a percepção, né? Você primeiro que é um arquivo redondo, é um disco, você aplica lá, ele vai mapear, e é uma treta mapear, que o último que eu fiz, que eu vi todo o mapeamento, falei, mano, é muito para passar um vídeo de 2 minutos e 34, né, até a secundagem. Mas a aprovação é muito tensa, e geralmente você tem pouco tempo, né? E, mas faz aí em 16:9, não vai ser a mesma coisa. Primeiro, gente, vai vir uma alteração de hoje para amanhã, você fala, mas não fazer vai papel de advogado do diabo, né? Quando também o cliente vai lá e banca e fala, vamos fazer assim, aí ele vira um marco também, né? Sim, mas até virar o marco, você tem 10 dias. É a nossa função. É a nossa função de jogo de cintura. A gente passa pela parte traumatizante até ele virar um marco. E assim, se for de LED, assim, nesses LEDs diferentes, você consegue ainda fazer esse mapeamento, vai no motion ali, de identificar e para ter essa visualização. No domo, nem isso você consegue. Como é que você vai simular um domo? Não dá, é uma treta, não dá. Só se você criar um ambiente 3D para colocar... Não, gente, talvez você não tem esse daqui a tempo pouco fazer, ver no óculos, né? Não sei, acabei de pensar nisso. O óculos é um formato, né? sim. Um formato, Ó, cliente, assiste o vídeo aqui, é como se você estivesse lá. Mas aí você vai ter que ter algum coleguinha para criar esse ambiente para entrar, mas então você vai agora uma pergunta. Né? Existe esse ambiente onde você tem todo esse tempo para produzir, um cliente que vai peitar a ideia e vai bancar até o final? E a gente está falando de um mundo ideal aqui, né? Pouquíssimos são aqueles são pontuais, assim, né? Pontuais. Qualquer evento que você faz no Planetário de Ibirapuera é isso. E teve um ano aí que tiveram uns 3, 4 eventos ali grande. Só mudava o conteúdo. Ainda mais depois do Sphere, né? Que virou um marco, agora é um desejo, né? Não, vocês viram que um milionário pagou pra botar um monte de gato? Gente, o melhor dinheiro gasto da vida. Ele pôs um monte de gato dançando no Sphere lá em Las Vegas. 400 milhões de dólares. 400 mil dólares. Imagina o cara sentado. Os gatos dançando ali, né? Olha ele pra bater palma agora. Viu? Mas eu acho que tem... Até esqueci. Entramos no gato, perdi o foco. No domo, que é uma tretaça, né? Sim.
Não, acho que tem um óculos. O óculos mesmo parou um pouquinho, né? Parou, Tiveram deu uma momentos que boa já caída. muito, quero fazer o óculos, não sei o quê, mas depois Eles são ficou ações virando. mais Não, mas tô até pontuais hoje em dizendo dia, do né? óculos pra você ver. Pra você poder Mas apresentar a é que você vai ter ideia, que né? ter uma Legal. grana também para construir esse ambiente, né? Mas- Não imagina, não é um dinheiro. Você é vai um ter que dinheiro, fazer o projeto para Claro. aprovação, Pra né? aprovação, E, é. isso Eu já é acho um... que o óculos ele caiu justamente, acho que um dos motivos pelo qual ele caiu em eventos é pelo tempo de produção, né? Exatamente. Tempo de Porque renda, né? você precisa de tempo de render, você precisa produzir aquilo, criar cada coisa. Demora. E é o que a gente nunca tem nos eventos, é né? Não luxo. tem É. tempo. Então, acho que o cliente mesmo deixa de fazer porque ele mesmo não consegue E a- trabalhar ali dentro do prazo que precisa. E até a pandemia na questão de higienização do óculos, Uhum. né? Eu fiz o primeiro detal que tinha uma ativação, que era o óculos, que você via ali a eletrificação do carro, blá blá blá. Cada pessoa que vai passar ali Passa vai ter que alquinho, ter o é. álcool, vai ter que ter a proteção, vai não sei o quê, o tempo todo. Isso foi caindo. Porque, mas vai ter, vai ter que ter um monte, vai ter que ter uma promotora para limpar o óculos. Vai É. ter que toda hora trocar. Isso vai o- render quantas pessoas vão ter, ou Exatamente. vão aproveitar a isso em galera uma gosta, hora. assim, que tem esse público, né? Hoje em A dia gente faz vai a- pra fazer ativação, né? Só pra Né? isso. Só Fica pra- nossa, eu horas e ficava louca. horas na fila. Mas é uma coisa que caiu em desuso, assim, você não vê tanto. Acho que tem coisas Talvez- mais funcionais, Talvez né? até a tecnologia melhorar um pouco e depois voltar, né? Eu boto uma fé, eu acho Eu que gosto. eu pode sou- chegar um momento que vai ser um treco meio que quase muita gente tem, assim, aí vai vá pro evento com seu óculos. E aí uma parte pode ser da experiência no seu E é próprio legal o óculos. É, né? porra, Eu é. vi. Eu lembro quando... Aí eu abri o Museu da Manhã, eu tava lá no O2 na época. E não se falava muito disso, era muito lá atrás, né? E eu acompanhei a criação do vídeo, que é o vídeo da abertura, que agora nem precisa de óculos, você chega lá, é um mini-domo, né? Eu nunca tinha ido no Museu da Manhã, eu fui recentemente. E aí eu lembrei dessa parte dessa criação. Eu lembro, a primeira vez que eu coloquei o óculos, senta na cadeira e falei, nossa, Aham. que é isso, tal. Então, a primeira vez que eu vi, eu fiquei chapada com isso. Falei, nossa, quero brincar com isso. Não é tão simples. Não é, mas a questão da tecnologia aí barateando é um ponto. A gente fez um evento, os radinhos, né, com fonezinho, há 20 anos atrás, era, nossa, os foninhos, quem que tem? O fornecedor é difícil, entrava rádio, a frequência no meio, aí foi melhorando, aí virou comum. 2.000 pessoas, põe 2.000 foninhos, todo mundo tem. Cada um põe Só que a ainda sua- era meio bostoroca o foninho. A gente fez um evento agora há pouco, você tava Bostoroca. junto. Bostoroca, É que meio... quando não vai muito bom, bem. tá bom. era, sei lá, Horripilante, umas 2.000, 3.000 pessoas. quase E o 3.000 foninho pessoas. já não era aquele foninho bostoroca. Era um fone, Era um fone cabuloso, bacana. todo tuchado, assim, E cara. as pessoas ficavam É, isoladinhas mesmo. com assim, funcionou qualidade sonora, né? Porque agora não é tão absurdo, né? o Mas valor. ainda tem os bostorocas. Os bostoroca estão Sempre rodando. tem. Mas sempre vai ter. E falando dessas tecnologias, coisas incríveis, assim, quais foram os conteúdos ou as criações que vocês falam, nossa, isso aqui foi incrível que eu fiz? E que marcou, assim, de alguma forma? E não tem. Então, Não, pensando Não, muito- é que tem várias. Você tem que pensar. Em qual É aspecto? isso, Da ativação que foi exatamente. legal, ou do LED que foi muito bem Aham. aproveitado. o que te enfim. marcou como Cara. algo criativo, novo, O que não te necessariamente marcou. disruptivo, mas marcante, né? Apesar de falar do domo, eu gostei muito de um que eu fiz ano Tá vendo? passado, ano retrasado. Foi uma loucura, mas tudo bem. Mas nem foi na loucura desse, foi do primeiro que eu fiz. Esse daqui foi um processo muito interessante, que a House, a agência tinha uma in-house, então era a própria galera da agência que fazia, uma galera boa de motion, que foi o Feira Preta lá no Ibirapuera, que era um vídeo de 2 minutos e tanto. E 34, você falou. Não, esse não, é outro. É outro? Era Desculpa, 2, desculpa. eu acho que era 2 e pouquinho ali. Mas ele era muito visualmente bonito ali. E ele era impactante, era focado para mulheres pretas, né? Que tava na Feira Preta, de se empoderar e tal. Então foi usado muito volume dos cabos, usava o cabelo como algo ali para incrementar e mostrar da sua coroa. Então o vídeo foi muito bonito, muito bem resolvido, muito bem. Eram umas colagens muito loucas, assim. E dava uma tesão absurda assim, de ver aquilo ali na tela, ali, toda hora que tinha cada sessão. Esse é um que me marcou muito, também por uma experiência própria minha, né, como mulher preta. Mas agora de LED, eu já vi tanto LED cabuloso, assim. E festival é legal a gente ver umas coisas diferentes, né? Você sai de dentro de algo, né? Você está aberto ali, você está a olho nu para tudo, né? Festival é legal de referência, mas vou pensar em algum de evento que você falando, pensar algum evento legal de LED grande, assim. Olha, de evento, eu acho que assim, eu já participei de muitos
Teve um recente, não vai ser puxa-saquismo, mas é de verdade. John Deere foi um que me marcou muito. Foi um evento muito foda. Foi Tipo, massa. participar daquilo, da forma como foi criado aquilo ali, como vocês pensaram desde o início. Acho que uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi de que era um show, não era um evento. A gente tá fazendo um show aqui. Realmente foi um show mesmo. Acho que um show da parte de todo mundo, do início ao fim. Foi uma experiência muito legal para mim. A questão de trabalhar com a luz, de trazer o som do jeito que a gente trouxe e fazer interação com as máquinas e teatro e MC junto. Foi uma experiência muito incrível. Então, acho que de evento, esse me marcou muito. Mas esse é raro, hein, Tati? É raro. 20 anos, assim, foi um dos mais legais, assim, e até dar o crédito para a agência Esfera, que eles compraram, né, e claro, para John Deere, né, que compraram desde o começo a ideia, porque a Tati está falando até... A gente levou até um engenheiro acústico de áudio para fazer o Dolby Atmos, assim, coisa que só tem em cinema, coisa gringa, som, né? Era tudo E era muito assim, grandioso. precisa soldar estruturas para aumentar o ângulo daquela caixa em 4 graus. E o cara pegava a engenharia, o processo falava, não, tem 1 grau de diferença, precisamos mexer. Eles iam para solda fazer. Então foi realmente fabuloso. Mas esse né? evento em si, só de ensaio, com tudo pronto, foram 5 dias. 5 dias. É né? luxo, gente. Luxo, 5 dias não, de é por isso que ensaio que eu fiz poder- questão de trazer, que é Esse foi fora do padrão. curva, Esse não é o Por isso padrão. que eu digo, Fora da curva. eu acho que foi um evento que me marcou, não só pela entrega que a gente conseguiu fazer, mas pela forma como ele foi organizado, da forma como ele foi tocado ali, a parte de pré, o cuidado com cada coisa que aconteceu ali. E tudo isso junto com uma equipe que, pô, não tinha um que você falava, pô, esse cara... O universo ajudou, desde o cliente, Todos, o cliente é desde o formado em cliente, cinema. Exato. Fora, numa baita universidade, Franco, né? Então, assim, nasceu verdade. que todo mundo ali tinha um tesão pelo negócio. Exatamente, então isso que foi O muito universo legal. fez assim. né? Foi exatamente. E o MC também. Não, ele era só uma parte lá. Mas foi realmente muito, muito bacana. Agora, eu ia perguntar para vocês, né, falando de coisas que foram grandiosas, marcantes. Se vocês pudessem criar um conteúdo livremente, assim, o cliente chega para vocês e fala assim, olha, eu não sei o que eu quero, mas eu confio em vocês. Faz o que quiser. O que vocês fariam? Rolou. Abertíssimo, isso. Música Nossa, de muito tensão. amplo. Ô, Matuque, fala, vai falando você, eu quero ver sua cara. Não faz o que você quer, não, hein, meu? Está de olho. Eu acho que Eu acho que eu ia brincar bastante com a edição. Matuque, Eu ia brincar bastante com a edição. Às vezes eu queria umas coisas mais cortadas, mais picotadas, mas brincando mais com trilha, né? Pra poder, na hora de fazer o ensaio na house, veja a diferença quando vocês, na direção artística, têm esse tempo de brincar de lightning, sabe? Quando você tem um tempo de brincar com o vídeo que tá foda, fica demais. Mas fazer muitas tudo vezes, conversar, né? muitas vezes não tem esse tempo, né? Tipo, é por isso que eu falei, luxo, se tiveram 5 dias de ensaio, imagina, às vezes você não tem uma madrugadinha ali, pá. Né? Review de carro, você consegue brincar bastante com isso, né? De ainda vai entrar carro, não sei o que e tal. Mas eu acho que eu gostaria de brincar mais com a edição, casando com a programação da house, assim, porque, puta... Programação da house seria, assim, a iluminação. A iluminação. A gente poder ir light, juntando as som, coisas, né? Encaixando. tudo, porque às vezes você não tem tempo, Eu né? posso dizer porque eu vivi, a gente viveu isso então. em John Deere. Então, Foi. e eu vivia isso Você lá vê a pensando diferença. nisso. Eu falei, cara, como é incrível. Poder, A gente né? tá trabalhando cronometrado com tudo, com a luz que vai entrar, com o som que vai soltar na hora, com a máquina tudo que com vai time entrar, code, com o vocês ator estavam- que vai falar. Tudo com timecode e... Surreal. Foi, assim, uma experiência que é isso, é viver isso num evento. E Então, determinadas coisas que eram com deixas mesmo. Assim. É, Então, quando como- falar tal coisa, vai entrar tal parte do som. Quando entrar isso, entra tal parte do todo texto. mundo no Fica rádio o tempo lindo. As todo. pessoas às vezes não sabem o que tornou aquele bonito, quem tá ali como público, mas a gente sabe que se tivesse mais ali meio-dia, dia. Às vezes você chega o vídeo de abertura, quero morrer. E no pendrive tá aqui.
Com as alterado. pessoas entrando Não, como é que o diretor vai brincar com luz? Não, às vezes não faz nada, né? Faz nada. Solta a trilha aí, foi, começou. Vai dar certo. Vamos torcer pra dar Faz certo. o cara, quantas lives eu já não comecei e falei, cara, Sei lá. você sabe o que você tá fazendo. Vamos faz seu parar por coração aqui e dar o mandar play. aí, a gente vai dar certo. E eu acho que até, falando agora, pensando em live, né? As pessoas tiveram que sair da plenária para ir para um ambiente de live. Isso foi uma trava, né? Uma trava, assim, as pessoas não sabem. Ligou, eu odeio câmera. Eu adoro ficar atrás dela, eu não gosto de ficar na frente. E as pessoas também não sabem. Ligou a câmera, a pessoa fica assim, retraída. E durante essa época de live, tinha que ter um trabalho pré ali do diretor, da diretora, da Virava equipe, um de media soltar a pessoa. Mas ajudou em alguns casos, ajudaram em alguns casos as pessoas que depois, eu acho que isso ajudou até na questão de evolução de evento, né? De palco, de posicionamento ali, né? Tem gente que contratou direção artística para fazer treinamento de fala, de como se portar. Né? Mas a live foi algo que tinha que acontecer, gente. Eu já vivi muita coisa horrorosa em live. Depois que eu saí, na época da pandemia, eu saí da agência lá que eu tava e caí no mundo de live, assim, full, assim, de fazer jogo de futebol, levar equipamento para Maranhão para fazer a primeira rodada da Copa do Brasil, assim. Então, desde o corporativão para esporte, tem as suas diferenças, mas voltando para nossa vida do corporativo, isso ajudou muitas pessoas, até mesmo a criação do conteúdo não ficava na loucura. Porque você não tem que fazer, é 16:9. É isso. Acabou. É E não adianta querer, eu acho que até o preciosismo de você estar num VMix ali, de ter antes para gestar, deixar o projeto tudo bonitinho, é tão peculiar quanto no Resolume, que deixa o espaço, mas no VMix ainda tem a questão de processamento, da montagem pré. Então, esse ensaio que muitas vezes a gente precisa ter na house, para live não tem. Eu já derrubei, eu não, né? Derrubaram uma live, os clientes derrubaram, porque ficava trocando toda hora algo. Eu falei, gente, não dá, não posso trocar na hora, assim. O navio andando, vai afundar. E afundou. Nossa Assim, senhora. era uma live de 6 horas, que eu tava todo mundo remoto, tava eu, meu operador de VMix na house, né, lá na produtora. Caiu de tanta coisa que toda hora vinha, não dá, gente. A gente precisa pelo menos umas 2 horas para respirar, olhar de novo o projeto, fazer uma passagem técnica. Pra entender que tá tudo no lugar, que não vai ter nenhum problema. Exatamente. Então, que nem a loucura que eu faço muita live shop agora pro TikTok Shop. Tá legal, né, e tal, mas, cara, fazer a logagem no login da conta, o Papa vem da Conchichina dar a bênção para te dar a senha daquela logagem. Nossa, a carinha do Matuque até apareceu. Não é verdade? Imagina. Passei uns perrengues aí, subi uma leve semana passada, era 7 horas, 6:06, que a gente conseguiu fazer a logagem. Parece simples, mas não é, porque é conta global. Como é que você vai liberar? Né? Então, seríssimo, né? Não, seríssimo. A gente tá no mundo corporativo, mas a gente faz essas coisas, né? Cara, você tava falando e eu lembrei que no Palpitações? Olha, não. Você falou de ir pro, meio que ramificar pro esporte. E eu lembrei que teve uma fase da minha vida. Lá vem. Pausa comercial. Eu era ginasta olímpica. Eu dirigi aqueles campeonatos de hipismo pra Band. Cara, Caraca! é uma loucura. E eu não... Tava num evento uma vez, e aí apareceu alguém e falou, cara, tem um projeto que você se encaixa. É mesmo? O que é? Cara, é uma transmissão de hipismo. Hipismo, cara, eu não entendo nada de cavalo. Eu sei Nunca que tem vi um cavalo, cavalo né? na minha vida. Isso foi uma ofensa? Eu não sei o que tem que acontecer ali. Não, mas tudo bem, você só precisa ficar lá dando a direção de corte, cara. Tá tudo certo. Vai cortar pra onde? Né? Então, mas eu corto pra que momento? Não, calma, eu descobri que era ao vivo na Band, tipo, 10 minutos antes da gente entrar. Não era tá? nem gravado. Jesus Era ao vivo. amado. Aí o cara virou e falou, vocês vão entrar no ar. Eu, oi? Como assim entrar no ar? Como? Ele no ar, ao vivo. Ao vivo. Aqui, ó, Band Sports, vai entrar, ó, 10 minutos a gente entra. Eu, tá, beleza, o que a gente... Porque a van deu problema no caminho, quebrou no caminho, tava chovendo, tava tudo cheio de lama, a gente não conseguiu chegar, a gente chegou atrasadaço.
E aí foi uma da... Eu fiz acho que umas 3, eu falei, gente, não, muito obrigada. Aí saltou fora, depois de Mas 3. é os rumos que a vida acaba levando O a gente, audiovisual né? leva a gente a lugares inimagináveis. Mas vai ganhando assim. bagagem. Com Você podia até conteúdos aproveitar que e contar jamais imaginaria. seu documentário no Exato. Amazonas. Pô, Dá um spoilerzinho aí. Fez documentário? Conta um É, pouco Pode aí. fazer um documentário também. Menina, você tá falando aqui, a gente tem A várias gente coisas, precisa conversar um inúmeras pouco, né? coincidências, você não tem ideia. Mas, sim, é que a gente aqui entrou muito no mundo de Uhum. eventos, É né? total, Por isso né? que eu Não, mas escolhi pode- John Deere como o meu evento favorito. Mas falar de projeto favorito, nossa, esse é o meu projeto da vida. Esse foi um documentário, a gente rodou agora em julho. E a gente ficou mais ou menos uns 20 dias na floresta amazônica Nossa, que irado. com um grupo de médicos voluntários e eles faziam atendimentos, era uma expedição de atendimento médico, então a gente ficamos embarcados em um barco hospital, os 20 dias dormindo ali nas cabininhas, os alunos dormindo nas redes e tal, um perrengue, mas foi um perrengue muito gostoso. E aí, a cada dia, a gente parava em uma comunidade, eles montavam os postos de atendimento e eu ia atrás de histórias, eu ia Nossa, conhecer que legal. histórias, ouvir, conversei com cacique, com pajé, curandeira, parteira, tudo, os indígenas, tudo que vocês imaginam, e eu ia só em busca de histórias de vida. Então, a gente ficava das 8 da manhã até as 6 da tarde, enquanto eles atendiam, ia conversar com os pacientes, entender por que eles estavam ali, como que era a vida deles. E assim, foi uma imersão absurda, assim, na Amazônia, no Brasil. Era muita coisa para você parar e pensar, muito contraste, porque Cara, Totalmente, né? a cenografia era perfeita, era maravilhosa, era tudo Nossa, dava vontade de você acordar de manhã e sair, mas você lidava com contrastes de realidades. Então, ali as histórias eram muito pesadas, muito fortes, uma coisa que a gente vê como muito triste. Mas é muito louco isso, porque eles não veem como muito triste, eles veem como natural. É o natural deles, né? Eles não sabem o que não é além daquilo, né? Então, assim, acho que foi um projeto que eu participei. O documentário a gente já tá quase no final, vai ter um evento de lançamento, aí vai ter um... Tu entrou Vai na pra produção onde? executiva ou direção? Eu entrei como direção. Massa, né? Avisa pra gente, mulher. Vai rolar, agora vai ser em Mas novembro. vocês iam divulgando pílulas, porque no seu Instagram você ia, mas O oficialmente que o projeto... acontece? Isso é um projeto, chama Projeto Muiraquitã, e é um projeto que ele foi desenvolvido por um professor da USP. Então, foi um professor, o Dr. Vitor, que ele desenvolveu esse projeto e meio que montou tudo isso para fazer isso acontecer. E uma das frentes dele era gravar um documentário sobre esse projeto. Quando a gente estava lá, o nosso documentário é sobre o projeto, mas enquanto a gente estava lá, a gente entendeu que o nosso documentário não era sobre o projeto, o nosso documentário era sobre eles, sobre a população, ouvir e contar essas histórias para todo mundo. Então, o documentário em si meio que migrou, a gente vai contar sobre o projeto, porque o que eles queriam era esse documentário para conseguir patrocinadores para o ano que vem. Então, eles queriam vender o projeto. Então, Essa era era a minha trazer próxima números, tal. Eles queriam isso, mas a gente conseguiu encontrar uma linha que a gente convenceu eles de que não era sobre o projeto. A gente vai estar vendendo o projeto também, mas a gente precisa mostrar essas pessoas aqui. A gente precisa contar isso. Isso é muito daqui. mais forte, até para a venda do projeto, como o projeto em si. Exatamente. Então, esse foi um projeto que hoje foi um projeto voluntário, então toda a equipe que estava ali estavam como voluntários. E foi assim, um divisor de águas, assim, até na minha forma de ver as coisas. Eu tive ainda a sorte de... O cinegrafista que estava comigo é um cinegrafista que ele tem muito experiência com gravação de documentários. Tem vários documentários na Netflix que foi ele que rodou na pandemia e tal. Então, ele foi com esse olhar. O que abriu uma possibilidade. Eu nunca tinha dirigido um documentário do início ao fim.
Então, o fato de eu achei uma roteirista que também tinha experiência com documentários, que já era minha parceira, dei a sorte dela também ter experiência com documentário. Então, ela me ajudou muito ali no início. E aí, lá no meio, eu gravei com esse cinegrafista que tem muita experiência com documentário, então ele me deu muita ajuda, que foi me mostrando várias coisas, tipo, como que ele fazia, qual o olhar que ele tinha, qual plano. A gente tinha conversado antes, alinhado as expectativas, com referências e tal, mas ali ele me mostrava muito, tipo, como filmar, a hora que filmar, porque muitas vezes as cenas mais legais que a gente tem aconteceram na hora que a gente não tava no REC, né? Então, ele se entregou ali também com as crianças, deixava as crianças brincar com a câmera, ia junto com ela. Então, assim, nossa, eu assisti a versão de agora e nem tá pronta, e eu falei, cara, como pode? Isso aqui tá muito bom e vai ficar muito legal, vai trazer muito do que a gente queria. E o mais legal a gente se abriu para fazer como voluntário, fizemos, rodou muito bem, e isso vai, né? E aí já saiu e acabou que veio um orçamento, a gente fechou outro, vamos rodar agora documentário pago, vai todo mundo receber. Mas esse é o giro da vida, né? Quanto tempo de duração? Esse vai ter 50 minutos. Legal, grande. A gente começou a falar sobre isso ali, quando eu estava ali fora. Nesses intervalos, né, de evento, eu acabo caindo os projetos muito loucos que a gente, vambora, né? E aí, eu brinco, né, que eu trabalho para pegar onda, gente. Eu sou bodyboarder profissional, né, então eu voltei a morar na Baixada, depois de 6 anos aqui em São Paulo, eu voltei lá para São Vicente. E aí, quando eu voltei, as coisas voltaram a acontecer, porque eu estava lá. Além de tudo que eu faço, ainda estou dentro da Federação Paulista de Bodyboard, ajudando a galera. Estou na Associação Guarujaense de Bodyboard, também nem moro no Guarujá, mas eu vivo no Guarujá, né? E aí conheci um amigo lá do bodyboard, que ele fez um documentário de um dos nossos maiores atletas aqui de São Paulo, um grande amigo, Valdomiro Mirinho, que é heptacampeão paulista, enfim. A gente viajou muito para campeonato e tal. E aí ele fez um documentário dele, contando a história. Eu falei, cara, que legal. E aí, num papo, o Chumbinho, que é o presidente da associação, conversando com ele, pô, mas como é que foi isso aí? Como é que você fez esse documentário? Não, foi tudo Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc e tal. Aí ele, vou dar uma olhada no Guarujá. Por um acaso, naquela semana estava aberto, ali rolando, era uma verba remanescente, nem era do inicial, então a galera que não conseguiu cumprir os prazos, volta essa grana pro caixa e eles abrem novamente o edital para você pleitear. Ele escreveu, eu estava numa loucura de evento, passa o seu currículo. Eu falei, o que vocês querem, gente? Não, vamos com a gente no documentário. Eu falei, mas não consigo parar. Entraram no meu LinkedIn, pegaram minha bio que eu tinha lá, me inscreveram e tal. Passamos, ganhamos. E aí a gente tinha que produzir, isso era em novembro, tinha que ter um primeiro corte já em fevereiro, uma coisa assim. Verba de nada, assim. Tipo, nada. É que aí a gente é amigo, nós somos amigos das pessoas. Eu falei, mas do que vai ser o documentário, gente? O Chumbinho foi um grande atleta que a gente teve aqui também em São Paulo. Competiu muito com o Guilherme Tâmega, enfim, não sei o quanto vocês sabem do bodyboard. A partir de agora é isso que você contou. Não é isso. Eu já sei do Chumbinho e do Guilherme. Uma curiosidade. O bodyboard é o esporte aquático brasileiro mais vitorioso que nós temos em número de títulos mundiais. Só das mulheres, temos umas 24 títulos mundiais. Olha. Cara, então, Glenda Kozlovski, que todo mundo fala, linda, pegando de bodyboard, sim, ela foi a primeira lá atrás. Mas, enfim, voltando. Aí a gente ia fazer, a ideia era fazer algo sobre a história dele. Ele falou, não, vamos contar a história do bodyboard aqui no Guarujá. Então, tivemos lá primeiro campeonato, 95 e tal. Eu nem surfava nessa época, eu nadava só e comecei a pegar onda com 16, ali em 98. Mas, enfim, levamos adiante. Ele conhece as pessoas, eu conheço as pessoas. A gente gravou tudo com Osmo. Caramba. Cara, ficou assim. Eu falei, mas vai gravar com essa câmerazinha? Eu fiquei chocada com a qualidade do Osmo. Levou lá o zanganzinho, o microfone e tal. Fizemos um documentário que era para ser 50, bateu 86 minutos. E fizemos a primeira mostra. Então, pegamos as pessoas da história mesmo lá atrás, como começou, quem foram as primeiras pessoas que trouxeram prancha e tal. E isso me beliscou, né? De certo ponto que fui... Eu estava brincando, né? A gente faz pouca coisa. Eu comecei agora uma pós em gestão de projetos culturais, porque a gente tem muito projeto aí que dá para escrever, tem muito edital, que não é só o PROAC ali, tem 1000, e fora os estados, os municipais, né? Você consegue dinheiro de verba para fazer, ali, dinheiro de lei para fazer, tem
editais das próprias empresas também que fazem. As pessoas enxergam só de esporte, né? Que eu também faço venda de eventos esportivos, lá vou atrás de edital e de projetos, mas eu quero entender, eu quero aprender a fazer também. Porque o dinheiro está ali para a cultura. Né? Então, a gente fica brincando aqui, evento corporativo, não, mas isso é uma base que dá para a gente para fazer outros eventos, né? E outro projeto meu que caiu aí também de balão, ano passado, um grande parceiro meu falou, pô, eu vi uma coisa aí desses romances em e-book, né, na Amazon, tá uma loucura, as meninas escrevendo top 10 da Amazon de livros lidos 9 são de brasileiros e tal, a gente vai fazer alguma coisa com isso. Eu falei, tá, beleza. Aí ele me chamou, então, consegui uma verba, vamos produzir novelinha para Vertical, episódios de 1 minuto. Sim, super. Sim, tem E eu produzi o ano passado isso. Foram 4 diárias, né, sendo uma noturna. Eu consegui montar uma equipe de 90% de mulheres. Que legal. 95, vai. Só tinham 3 homens. O ator e um assistente de arte, um assistente de produção. Eles eram LGBT, então já consegui também trazer uma cota. E dessas mulheres que estavam, 85% eram mulheres pretas. Então eu consegui uma galera do Criar, fui atrás, falei, não, gente, quero gente que resolva. Mas não, vamos resolver. Então foi muito legal trabalhar. O Instituto Criar. Instituto Criar, né? Eu consegui trazer base da equipe de lá, pessoas que já se formaram na primeira turma, eram professoras já. Que legal. Então tem uma outra visão, né? E a gente estava fazendo num momento que ninguém estava falando ainda. Então saiu o início desse ano, a gente entregou no final do ano passado, a novelinha Além do Toque, que a gente fez para a UOL. Então são 23 episódios, tudo em vertical, que foi uma treta, porque você traz todo mundo da vida. Mas vai de 16:9 em 4K. Eu falei, para quê? Então eu tinha que falar com a equipe, gente, primeiro, eu não vou ter nem HD para gravar tudo isso, para levar e tal. A gente não vai usar. E como é que você muda a linguagem? Né? A gente que está em evento, a gente sabe que às vezes aparece um LED no vertical, às vezes ter essa malemolência de pensar no outro formato, de enquadramento diferente. Você vê essas novelinhas, é tudo rápido, porque senão você perde a atenção do povo e não dá para você inventar, vou fazer um cenário, não vai nem aparecer, brother. É um cortezinho aqui. Eu acho que essa minha bagagem de evento me trouxe uma outra visão, que era complicado de falar para a galera, mas essa luz... Não é todo mundo que vai ter um iPhone para ver. Pode ser uma tiazinha que está voltando para casa, no metrô, apertada no seu Motorolinha, que vai assistir ali. Então, esse boom que teve agora nesse meio do ano, com o Rio Shorts vindo para cá, um monte de gente produzindo e tal, foi uma coisa que eu vivenciei lá o ano passado, lançou essa primeira do UOL, e eu quero fazer mais aí pela frente. E também foi uma coisa bem diferente do que a gente faz no evento, mas que você tem esses jogos de cintura que você precisa ter a qualquer momento, de lidar com uma equipe grande, às vezes, né? Nessa não era nem tão grande, estava com 14 pessoas no set, e pegando o set que gravava tudo, né? Porque não tinha verba. Então, tem que pensar onde a gente consegue aprovar. E fazer tudo, né? Então, acho que eu posso usar, assim, a minha vida nesses, sei lá, quase 10 anos que eu estou fazendo evento, me ajuda nesses outros projetos, de pensar em outras soluções. Porque no evento, não, gente, tá ali, aquela tela, você não vai ter mais nada ali, além do que aquilo, e agradeça. Né? Então é interessante, assim, as vidas, para onde as nossas vidas nos levam, assim, né? De sair um pouquinho do... Que viagem boa, né, cara? Incrível, né? Eu fiquei aqui só observando. Gente, pessoal de conteúdo tem conteúdo, né? E conteúdo para vários lugares, né? Falou de evento, já falou de outras jornadas que são muito legais mesmo, né? A gente é muito mais do que uma coisa só, né? Vocês são híbridos. Mas eu acho que é justamente isso. Eu fico... Uma das perguntas que pra mim é mais difícil de responder é quando alguém me pergunta o que você faz. O que você faz, mas isso. O que eu faço? Eu faço muita coisa, né? Mas eu acho que casa muito com a sua pergunta que você fez lá no começo, que a gente não respondeu até agora, e não existe uma resposta. Boa. Que me fala um pouquinho do passo a passo. Não existe. Nem vai dar tempo do passo a passo. Cada produção é uma produção, não existe. E da mesma forma que não responderia a sua pergunta, do tipo, o que vocês gostariam de produzir de mais legal? É muito... O leque é muito grande de possibilidades. Né? Porque aí a gente fala, mas peraí, do que você tá falando? Você tá falando de uma produção? Você tá falando de um evento? Você tá falando de uma vinheta? Você tá falando de uma abertura? Você tá falando de uma ideia? Entende? Não... acho que é isso. A gente não consegue se definir. Não dá. Não tem como. Acho que é isso. Nós duas contando aqui, porque cada uma já fez esses últimos tempos.
a resposta que não dá pra falar o que é legal, o que você prefere. Nós vamos Fica deixar. uma via enorme, né? Me aberta. fala o que você precisa que eu vou falar como eu Eu vou vou te dar um ajudar. jeito de falar, então isso, eu vou te dar um caminho. Olha, acho que dá pra fazer desse jeito aqui. O recado que fica é: me fala o que você precisa, nós vamos dar um jeito de te isso. entregar. Aproveitar para agradecer, né? Pois é. Falar dos matuquinhos, não deixe o seu microfone Rolandinho, tenha um Você tá matuquinho. Sem derrubar, sem destruir. E agradecer Lopes. Estamos aqui no. Vocês gostaram do estúdio? Gostei. Ah, o Lopes, Eu sei que a Mai Lopes já grande é parceiro, habituê. de longa data, né? E conheci com um cliente, trago coisa pra caraca aqui que eu sei que ele resolve. Baita Ele estúdio. ele resolve Valeu, mesmo. Lopes. E agradecer também a Inove, que eu assisti, vocês sabem dessas canecas aqui, né? Você põe o líquido quente ou frio e ela e se ela revelará aparece. outra. Revela uma mensagem. E são secreta parceiros dentro. nossos do Evento Resenha já há muito tempo. Desde o bastante começo, tempo. praticamente. Quase desde o comecinho. Praticamente. Vou agradecer demais vocês Valeu, também meninas. que estiveram aqui Foi com a gente. maravilhoso. Não responderam uma pergunta que a gente E foi bom. As Não nossas é? perguntas são muito ruins mesmo. A gente não sabe perguntar, gente, uma mas bosta. elas sabem falar. Mas as Por respostas isso foram nós boas. trouxemos Então, elas. o jogo tá ganho. Eu confesso que eu senti isso também. A gente não respondeu nenhuma. Não, vocês falaram que vocês queriam falar. E foi um dos melhores episódios, por isso vocês vão ver. Tem um jeito disso ser bom, né? Se as pessoas ignorarem. Roteiro, gente, é o roteiro. Tá Tira bom. os meninos de lá, deixa que elas Deixa a falam. galera. Elas têm conteúdo. Obrigado por você que acompanha. Vamos falar pra essa câmera aqui fechada. Vamos, Tchau. boa. Aí o Matuque entra aqui também, ó. Todo Cadê ele? craquelandinho, Direto mas tá lindo do- hoje. da base Deixa solar deixando lunar. louca de ver dele. se craquelado na terra. Obrigado por nos acompanhar. Indica o nosso podcast, certo? Compartilhe os conteúdos, comenta, faz tudo aquilo que a gente sempre tem que falar no começo do vídeo e a gente nunca Isso fala. aí. Valeu, foi muito Valeu, bom, hein? gente. Evento Obrigado, Resenha fica meninas. por aqui. Valeu, Obrigado. valeu. Sobe o som e a gente Matuquinho. volta em breve. Valeu, Matuque. Ah, garoto. Caraca, muito bom, velho. Que viagens maravilhosas. Pô, eu achei que ia falar do livro, eu tava na parada do livro aqui.